isso aí, o MUBI está de volta. Estamos aqui com os nossos mascotes, Pepino e Atena. Pedrão, e aí? E aí, tudo bom? Novamente o podcast sobre música mais pet-friendly que rola. A gente vai trazer o Gambá pra cá, vocês não acreditam, a gente ainda vai trazer o Gambá pra cá. Vamos um dia pôr o Gambá aqui em cima. Com certeza, eu tenho um pouco Sim, de medo nós dele, temos um Gambá, galera. É isso aí. Bom, antes de começar de falar do nosso convidado aqui, eu queria mandar um abração aí pro Biel, do Podkiss, que está sempre divulgando a gente aí. Muito legal. E você? Bom, vou mandar só um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui, que está sempre comentando, o pessoal que está apoiando, o pessoal que já se inscreveu. Lembrando sempre, pessoal, curte, comenta, compartilha, se inscrevam no canal, ajuda a gente a crescer, porque a gente está passando aqui muita informação legal para todo mundo que quer ter uma banda ou que quer estar no meio musical. O que gosta dos negócios da música, né? De saber de quem está em volta da música. E o nosso convidado de hoje justamente é um cara que, já esteve muito e continua do lado da música, já teve bandas, né? Foi do Exort, do Toy Shop e o cara trabalhou em todas as gravadoras praticamente, né? Grande Nando Machado. E aí, pessoal, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Estamos velho, né? Então já vivemos bastante coisa. O legal é que você já fez parte daquele modelo antigo de gravadora e hoje você está fazendo um negócio muito legal na Fair Music, né? Que é um esquema de gravadora, mas diferente, né? Você vai contar tudo isso pra gente. Exatamente. Mas o legal é você começar lá do começo. Como é que você começou com a música? Foi tocando, né? Cara, eu morava numa casa que era muito musical, assim, meu pai e minha mãe ouviam muita música, né? Eles eram jornalistas, meu pai era crítico de música, então eles sempre estavam com discos, chegando com aquelas sacolas de disco de gravadora, né? Isso é uma cena que eu lembro desde pequeno, assim. Então a gente ficava curioso e ia escutar os discos, né? Então, assim, além das coisas que eles já escutavam, né? Que eu escutava muita música brasileira, Frank Sinatra e tinha Igor Rock também, né? Meus pais gostavam muito de Beatles. A gente começou ouvindo Beatles em casa, assim. Até que teve um momento que era uma coisa muito comum na época que, vamos colocar eles na aula de violão, na aula de... tinha outros amigos no prédio, né, que também tinham interesse pela música e tudo. Eu morava no quarto andar com meu irmão, que é o Felipe Machado, que é guitarrista do Viper e tudo. E no 8º andar morava o Pete Passarel e o Ives Passarel, né, que são um pouquinho mais velhos que eu, mas assim, a gente era aquela turma de prédio, eles também estavam começando a tocar, a mãe do Pete e do Ives era professora de piano, né, Dona Edith. Então eles também tinham interesse pela música. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha um monte de disco em casa e a gente ficava procurando lá, e às vezes achavam um Van Halen, achavam um Kiss, ou achavam uma coisa assim, a gente também, eles tinham um negócio no colégio que chamava discoteca, né? Como uma biblioteca, só que você ia lá, escolhia um disco, Sim. ficava 5 dias com o disco em casa, e aí eles começaram a trazer Led Zeppelin. Então, assim, começou com Beatles por causa dos pais, depois foi a mesma época que o Kiss veio para o Brasil. Caramba. Pela primeira vez, 83. Então, quando o Kiss veio para o Brasil, mudou, assim, o negócio escalou pro pesado. Eu comecei aí também. E a gente, depois de começar a simpatizar pelo rock, a gente começou a ouvir bandas mais pesadas, né? Com o Kiss e depois, lógico, todo Led Zeppelin, The Purple, Black Sabbath, e aí Iron Maiden. Então, foi natural, assim. Era uma época que o rock era praticamente a música que tocava no rádio, né? A música popular era o rock, né? E a gente foi por esse caminho mais do metal, assim, desde a época que o Kiss veio para o Brasil, depois Rock in Rio e tudo, né? Mas a vinda do Kiss e do Van Halen no mesmo ano, né? Uhum. Primeiro tinha tido o Queen em 81, né? Eu era bem novo, mas eu lembro uma movimentação ali da galera indo ouvir o Queen, e, né? Depois veio o Peter Frampton, veio para o Brasil também. Eu lembro que meu irmão, na época, foi com um amigo ver no ginásio do Corinthians o show do Peter Frampton. Então, assim, o rock era uma coisa que era mais assim, era o som do jovem, né? Uhum. Hoje em dia não é tão mais assim, mas nessa época era assim. Era o som que você ia na escola e ficava escrevendo, desenhando os logos das bandas no caderno. E daí você falava, não, começar a deixar o cabelo crescer, essas coisas. Pô, e aí depois logo você teve banda, né? Assim, já adiantando um pouco, você já teve banda, né? Porque seu irmão já estava com o Viper, você estava ali o tempo todo nos ensaios, né? Estava ali o tempo todo, era uma turma do prédio e todo mundo começou a tocar instrumentos, né? Assim, na época, o Viper, no começo do Viper, eles começaram a meio brincar de ter uma banda, né?
Então, fazia a capa do compacto, e a gente pegava eles pegavam um compacto, desenhar, fazia um desenho e colava na capa do compacto como se fosse, né, o compacto da banda. Compacto é um vinil, né? Sim, sim. 7 polegadas, né? Sim. Aí também tinha... Quando eles começaram, o Ives começou a ter aula de violão, eu lembro, de guitarra. E meu irmão começou a ter aula de guitarra também. O Pete, no começo, queria tocar bateria. E a bateria era tipo umas lamparinas. Ele pegava um negócio que era uma lamparina e tocava umas almofadas. O começo era bem de brincadeira mesmo, assim. Uhum. Depois foi mudando e cada um foi escolhendo o instrumento. Na época eu comecei a ter aula de baixo. Meu irmão começou a ter aula de guitarra em 83, mais ou menos, 84. E aí minha mãe me colocou na aula de baixo. E depois, em 84, eu ganhei um baixo de aniversário, assim, um baixo bem para iniciante, assim, de aniversário. E comecei a ter banda. Enquanto o Viper era o Pete, o Ives e meu irmão, e o Cássio, que era o baterista na época, eu comecei a fazer uma banda com o Marcos Klein, que era outro amigo da turma, assim, Sim. que hoje é o guitarrista do Traje a Rigor, né? Uhum. Mas, assim, era uma banda que só tinha nós dois, porque não tinha mais um baterista na turma, não tinha mais, era um baixo e guitarra. E a gente ensaiava, assim, no quarto do apartamento, ligava o baixo e a guitarra num aparelho de som. E era meio uma coisa de adolescente mesmo, de brincadeira, que foi... Né, a gente foi levando mais a sério e aí todo mundo, né, foi evoluindo e crescendo. E o Viper, lógico, desde o começo já virou uma banda que foi nesse caminho mais profissional e tudo. E a gente começou a fazer show e tudo mais lá por 87, que era o Exhort já, né? Sim, sim. Aí era uma banda mesmo, né? Mas a gente tocava no festival de colégio, a gente abria show de outras bandas. Na época tinha um circuito assim de bandas de heavy metal paulistas, né, que tocavam nos teatros. Então, os caras alugavam os teatros das escolas e tudo, e faziam shows, promoviam shows. Era muito legal, porque era muito... Era uma movimentação bem autêntica, assim, de jovens que queriam tocar, queriam achar lugares para tocar, e um falava, não, eu sou sócio de um clube que tem um salão de festa, lá vamos alugar o salão, e a gente faz o panfleto e deixa na galeria, na Woodstock, e faz com aquelas letrinhas offset. Na época não tinha, né, meu? Não tinha... Isso foi uma época que não tinha computador, né? Mas era divertido, porque por mais que fosse uma coisa mais ou menos pequena, pensando no mercado da música, tudo hoje em dia, mas assim, era uma coisa muito verdadeira e os shows eram sempre lotados. Então, você também, nessa época, você já ia nos shows? Sim, sim, comecei cedo, inclusive eu até falei pra você, bem depois, mas eu vi o Exhort em 94, tocando no Movies Bar em Santo André, não esqueço. Foi muito legal, até porque, pô, tipo, já conhecia você, né, da Rock Brigade, sempre teve aquela coisa dos Machados, dos Passaré, então, assim, é uma família conhecida. O Exhort era uma banda legal, a gente sofreu um pouco porque a gente não conseguiu, talvez, achar um vocalista, assim, tipo, a gente tinha aquela coisa na época, né, do metal, que você tinha que ter um puta vocalista, né, que cantava pra caramba, tons altos, né, tipo, a gente tinha, o nosso vizinho era o André Matos, né, então, assim, a referência era do alta. vocalista era muito alta, e tinha outros caras que cantavam muito também, o André Góes do Voodoo, era um vocalista sensacional, o menino Fernando do Cavalo Vapor, tinha uns caras assim que a gente tinha aquela referência Iron Maiden e Deep Purple, né, de Anguilla, David Coverdale ou Bruce Dickinson, né, e Dio, né, eram os grandes nomes. Depois o Metallica veio e mudou totalmente isso, né? Sim, sim. Mas até ali, 85, a gente começou a ouvir Metallica mais, acho que para 86, assim, já era Foi onde eu comecei. foi um pouco antes do Master of Puppets ser lançado, né? Pelo menos que eu lembro, assim, o primeiro disco que a gente ouviu foi o Ride the Lightning. Meu amigo tinha uma fita, daí, ouvi isso, foi uma coisa que mudou a minha vida, assim. Ouvi Fade to Black, Fight Fire with Fire, aquelas músicas. Realmente, esse disco eu lembro claramente, assim, de alguém emprestou uma fita para o meu irmão, e ele falou, ouve, vem ouvir isso. Começava aquela baladinha de Fight Fire with Fire, e depois
aquele negócio louco, né? Todo mundo deve ter passado por isso. Não, e essa coisa de fita que você acabou de citar é muito louco, porque assim, era bem isso, as pessoas gravavam, não tinha capa, não tinha nada, tinha uma fita gravada. E uma vizinha minha, de frente de casa, um pouquinho mais velha, apareceu com uma fita, eu só ouvia Kiss, Iron Maiden, enfim, nos primeiros anos ali, de 83 em diante, ela falou, cara, tem esse negócio aqui, escuta, 85, me deu uma fita que tinha Seek and Destroy. E eu, nossa, fiquei alucinado com aquilo, mas até então... O que é isso? Tipo, era uma fita que não tinha nem nome de quem estava na fita. Alguém gravou para ela. A gente tinha um amigo, que é amigo até hoje, que é o Luiz Pimentel, acho que você conhece ele também. Sei. Ele era o cara que a gente ficou amigo, assim, também muito no começo dos anos 80, e ele tinha todos os sons mais pesadões, assim, tipo... Aí mostrou o Slave, mostrou Venom, né? Pô, a gente foi no show do Venom em 86, né? Caramba, mano, esse eu não fui. E eu lembro que a gente tinha ido no Quiet Riot. Eu não lembro que ano que foi o Quiet Riot, acho que foi 86 ou 85. E aí a gente... Foi um maior perrengue, porque a gente mora lá na região mais pro centro, e a gente... Acabou o show, não tinha como voltar, não tinha ônibus. Era bem assim. Pegou um ônibus, lembro, até o Parque Dom Pedro e voltou a pé. E aí a gente... Sei lá, eu tinha, sei lá, 11 anos, né? Hoje você pensa impossível, né? Que pai, que mãe que deixa, né? Eu fazia isso com 11 anos também. 11, 12 anos, e tinha os amigos mais velhos, né? Ali, 15, 16, 17, mas eu lembro que foi um perrengue, e aí no show do Venom a gente falou, vamos fazer uma vaquinha, a gente contrata uma van, que na época era uma Kombi, né? Sim. Não tinha van, né? É verdade. Esse luxo todo. A gente alugou uma Kombi, 11 moleques, alugaram uma Kombi, aí a gente foi no maior conforto, assim, tipo, pro show do Venom e Exciter, né? 86, tinha 13 anos. Engraçado. Aproveitando que a gente está falando dessa época, uma pergunta que passa sempre na minha cabeça é o seguinte. Tem um provérbio chinês que fala que quando o poço está seco, quando o rio está seco, é quando o homem sente sede. Ou seja, a gente tem uma tendência a dar valor naquilo que é mais difícil. Né? Você acredita que é por isso que naquela época, aparentemente, o pessoal valorizava mais esse trabalho autoral, principalmente das bandas, ou até do metal, do que hoje em dia, porque hoje ficou mais fácil? Ou você acha que é por algum outro motivo? Não, no total. Eu acho que tem muito essa coisa de... Hoje eu acho que você tem muita opção, né? Hoje você tem, se você fica em casa, você tem qualquer filme... milhões de filmes para ver, YouTube, coisa ao vivo, todos os canais de esporte, né? Se você quiser ver o Wimbledon, você já vê todos os jogos de Wimbledon. Antigamente, tinha TV aberta e tinha rádio e tinha os amigos, né, Isso aí você não tinha o que fazer, realmente. Você ia, conversava. É uma coisa que parece tão distante, né? O mundo sem internet. No celular você acha qualquer música do mundo. Então, para que você vai até a casa do seu amigo para ouvir um disco que o tio dele trouxe de uma viagem, né? Antigamente, assim, o tio do cara foi para Inglaterra e trouxe o disco novo, não sei, do Saxon. Aí você pegava o ônibus, ia até a casa do cara e ficava o dia inteiro lá e ouvia o disco, sei lá, 2, 3 vezes. Então, assim, hoje é uma coisa que realmente esse tipo de experiência não existe mais. Talvez tenha muita facilidade de informação e quantidade de informação disponível. E também tem uma coisa, pelo menos assim, para mim, na minha idade, né? Eu não tenho mais como ir nas coisas. Tem outras obrigações, né, do dia a dia que a gente acaba não tendo tanto tempo. Então, realmente, esse tempo que as pessoas têm para dedicar para sair, para ver um monte de show, todos os shows das bandas, lugares pequenos e tal, você só tem quando você é mais jovem, né? Quando você está ali no colégio ou no começo da faculdade. Depois você começa a trabalhar, Bem isso. Nem tempo, você não tem tempo, né? Sim, sim. E como é que você começou nesse lance de gravadora? Cara, na gravadora, assim, eu estava numa época que a gente botou todas as fichas na carreira do Exort, na época, em 94, né? A gente gravou um segundo disco que teve um investimento grande de um dos membros da banda, e a gente se dedicou muito para isso. E assim, tanto é que a gente fez uma pré-produção, fomos num sítio de um outro amigo e ficamos lá 2 semanas ensaiando todos os dias toda a música. Então a gente acordava no meio da noite, vamos tocar agora, foi bem legal essa fase. E a gente realmente apostou nisso. E foi uma época que era um disco de heavy, meio thrash metal. Era um som moderno para a época, tudo. E acho que foi muito legal esse disco. Inclusive ele está disponível no streaming, tudo, chama Prey.
Foi remasterizado, inclusive. Mas, assim, acabou que não rolou, porque era uma época também do mercado da música que estava vindo todas as bandas do rock nacional, estavam bombando, né? Então, era época da MTV, então, assim, era... Todo mundo, a molecada ouvia Skank, Planet Hemp, Chico Science. O heavy metal já era uma coisa assim meio que... Já tinha ficado ali Sepultura, Viper, Angra, aquelas bandas que tinham feito um certo sucesso no final dos anos 80, começo dos anos 90, e o rock, o mercado da MTV, tudo era mais rock BR, né? E não é uma crítica, é só um fato, né? E aí acabou a banda não acontecendo, a gente não conseguiu fechar com uma gravadora e ninguém se interessou em lançar, e eu precisava trabalhar, né? Aí eu comecei a fazer faculdade de comunicação e eu comecei a ir atrás de estágio. E eu já fazia uns trabalhos assim, meio de freelance, em show de metal, show de rock. Eu trabalhei como runner no Monsters of Rock, no Ozzy, no show do Ozzy também no Pacaembu. O Ozzy foi Monsters of Rock no Pacaembu? Foi. Foram 2 Monsters of Rock e foi no AC/DC, no Pacaembu. O Ozzy foi 95. E depois teve o do Iron, foi 96. Não, o 94 foi o Kiss, Então, 94 eu estava com o Viper, eu era hold do Viper. Sim. Daí eu já começava a fazer uns trabalhos com o Viper, de tour manager, de produtor, de estrada e tudo, para começar a trabalhar. Estava com 21 anos, né? Aí eu fiz esse trabalho de runner nos Monsters of Rock, no show do AC/DC e no Pacaembu, e comecei a procurar emprego, procurar estágio, e apareceu uma vaga de estágio na Sony. E aí fui fazer estágio na Sony Music, na gravadora. Fui lá fazer entrevista, tudo, passei e comecei a trabalhar lá em 96. E o estágio era no departamento de TV. Eu fazia rádio e TV na faculdade, e eu fazia esse estágio que era praticamente... o departamento de TV de uma gravadora, ele agenda os programas e acompanha os artistas na gravação dos programas de TV, né? Então, na época, foi um negócio que mudou muito a minha vida, porque eu estava vindo de um nicho, né, da música, que era onde eu me sentia mais à vontade, e caí no oceano geral ali. Então, comecei a trabalhar com todos os artistas da Sony, né, que na época eram desde Zé de Camargo e Luciano, Tiririca, Caramba. Latino, e tinha as coisas legais também, né, o Djavan, o João Bosco, coisas musicalmente que eu achava mais interessantes. Mas assim, comecei a enxergar o mercado da música de uma forma mais aberta, né, porque o cara não estava querendo saber se você gosta do cara, era o trabalho, né, então assim, foi interessante essa experiência, assim, logo de cara. E depois isso foi ficando normal, né? Porque quando você está trabalhando, você não pode fazer diferenças, não faz, né? Pro cara que é profissional, tanto faz se é o Latino ou se é o Iron Maiden, né? Você tem que fazer o melhor possível. Então foi legal, essa época já vai fazer quase 30 anos. Caramba, cara. E da Sony você foi pulando de gravadora? Cara, daí o mercado da música nessa época ele estava no comecinho daquela crise, né? Do CD, muita pirataria. Então peguei o finalzinho daquela época mais de maior sucesso do CD e acabei saindo da Sony uma época, depois fui para a BMG. Então tinha muita... As empresas tinham muito essa concorrência, né, de contratar o profissional de uma outra empresa. Então eu saí da Sony e fui para a BMG. Depois eu trabalhei numa outra gravadora chamada Zomba Records, que aí já era uma coisa mais internacional, era uma gravadora que tinha Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC, esses artistas, mas também tinha alguns selos, tipo Silvertone, que tinha o Stone Roses, tinha o selo, não lembro qual que era o selo, que tinha o Tool. Então, assim, era uma coisa mais voltada para o internacional. Depois da Zomba, eu fui trabalhar na DEC, que é uma época também, já faz uns 20 anos, era uma época bem legal da DEC, porque a DEC tinha muitos artistas populares, assim, de pagode, de samba, faziam muito sucesso, Revelação, Sorriso Maroto, esses artistas, Boca Louca, artistas assim, mas estava também apostando muito no rock, com o primeiro disco da Pitty, Cachorro Grande, Dead Fish, né? O Rafael Ramos contratava muitas bandas assim legais de rock,
E depois da DEC eu fui para a EMI. Aí a EMI já era na área internacional. E depois da EMI Universal, que a Universal comprou a EMI e eu acabei indo para a Universal. Mas isso já faz também... Na Universal eu trabalhei de 2013 a 2016. Eu jurava que você tinha trabalhado na Warner, mas na Warner... Foi a única que eu não trabalhei. Mas você trocava umas figurinhas que eu lembro com a galera de lá. Fazia muita coisa. Porque assim, como os profissionais das gravadoras, eles... Todo mundo se conhece. É comum que eles trabalhem em empresas diferentes. Então você acaba ficando amigo, ou o cara é um ex-colega, ou você conheceu ali dos bastidores e tudo, mas tenho muitos amigos na Warner. Inclusive, até hoje a gente faz um trabalho com o Wiki Metal, curadoria e lançamento de CDs de metal, pulando, né, mais para frente, porque a gente está fazendo hoje em dia, e muitos deles são da Warner. Sim, e você também já viajou bastante com banda também, né? Foi para fora também, né? Para coisas de gravadora. Quando eu fui pro marketing internacional, você acaba cuidando dos artistas lá de fora, né? Então você acaba criando essa relação com as pessoas que fazem a mesma coisa que você em outros países e tudo, então acaba tendo às vezes oportunidades assim de levar um fã daqui para ver um show lá fora, ou uma conferência que tem lá fora que você acaba participando, então acabou rolando bastante. E uma coisa interessante é que assim, você já estava trabalhando em gravadoras, né, no final dos anos 90, 98, 99, quando explodiu o Napster, né, que foi a primeira crise, vamos dizer assim, de pirataria virtual, vamos dizer dessa forma, né? E com o tempo, essa questão do compartilhamento de MP3 ele foi evoluindo. Hoje, as gravadoras como, imagina a Wikimetal, apostam muito no digital, né? Como você enxergou essa evolução? Cara, na época as pessoas achavam que ia acabar tudo, né? A música de uma hora para outra passou a ser de graça, né? Quer dizer, só comprava quem realmente era fã ou colecionador. Então, assim, você reduziu o público consumidor ali que gastava dinheiro com música para talvez 1/10 do que era, né? Então, realmente foi uma época de muito estresse, as empresas sendo compradas e fundos tomando conta e bancos e aí muitas demissões, as pessoas os times foram muito reduzidos, né? Tinha equipes enormes de vendas, por exemplo. Na BMG, eu lembro que tinha mais de 10 pessoas que eram só vendas. O cara que ia para o mercado vender CD, né? Imagina, de uma hora para outra, isso acabou totalmente. Mas já vinha em crise com o lance da pirataria do físico mesmo, né? Porque quando a música virou digital, no CD, ficou muito fácil você copiar aquilo, né? Então, vocês lembram, né? Na época, o CD pirata era vendido por R$1. Sim, sim. Vendia na Nas feira. banquinhas, em qualquer lugar tinha banquinha de pirata. Então, você imagina, você tem um produto que, na época, sei lá, custava 25, 30 reais e tinha um cara vendendo o mesmo produto, quer dizer, né, com uma roupa mais feinha. Bem duvidoso. Mas, assim, o som que era praticamente o mesmo, né? Porque era uma reprodução, né? E por R$1, né, meu? A diferença do preço era... E as pessoas compravam... Não era só a gente que não tinha grana. Quem tinha grana também comprava. Sim, sim. Não estava nem aí. Porque o cara fala, não quero ter isso aí em disco, eu vou gastar com isso aí. Eu vou ouvir a relação da pessoa com a música, às vezes é aquela de, tipo, vou ouvir isso aí 4, 5 vezes, ou vou ouvir durante 2, 3 meses, depois nunca mais vou ouvir, vou ficar guardando coisa, e jogava fora. Não tinha valor, assim, né? Perdeu muito valor. E hoje isso já mudou muito, né? Assim, então, mas na época eu também achava que... com mudança de formatos e tudo, sempre tem um pouco essa sensação, né, de que as coisas vão terminar, né? Sim. A gente tem mesmo, o GM dá aquele desespero, até mesmo pra gente que coleciona, às vezes que eu falo assim, parou de fabricar DVD, os aparelhos já não saem mais. Então você fica preocupado, porque é uma coisa que a gente gosta, né, meu? Assim, o rock sempre teve isso, né, o colecionismo. Parece que estamos tendo até algum problema de fornecimento com caixinha de disco duplo aqui no Brasil, né? Parece que está alguns anos sem ser produzida, tem que ser importada. Agora. Porque assim, você imagina que o cara tem uma fábrica lá de um negócio que faz... Ele fazia, sei lá, 100 mil caixinhas por semana, por mês. De uma hora para outra ele começa a fazer 50. O cara não vai manter
vai mudar de área, né? Então aconteceu muito isso. As pessoas foram fazer outras coisas. Tinham várias fábricas de CD antigamente, né? Aqui hoje acho que só tem uma, não sei. Umas duas que eu escuto o pessoal falar. E assim, essa parte que você falou dos CDs piratas aí, já era ruim. Você fala, pô, horrível, a galera vendendo CD a R$1. Piorou, porque o último estágio dessa pirataria foi as pessoas começaram a lançar o CD com discografias, MP3. Eu lembro de passar assim, viu, a discografia em detalhe, no meio daqueles caras que vendiam forró e samba, tava lá, discografia na Palm Def. Todos os discos Tinha ali. Tudo, Tinha tudo. Então, assim, e você piorou. podia baixar também, né? Depois teve essa época do compartilhamento de arquivo que realmente, mesmo quem comprava, como eu, sempre comprei, sempre tive produto físico, tudo, acabava baixando também, porque tinha coisa que você queria pesquisar, ou uma coisa que era rara, que você não tinha coisa. Todo mundo começou pelo menos todo mundo sabia como baixava as coisas piratas, né? Mas, como eu trabalhava no mercado, eu tinha essa visão de tipo, isso prejudica, né? Então, não fazia isso, não consumia. Mas as pessoas não tinham nem o menor peso na consciência de baixar, porque, assim, eles não, na cabeça do consumidor, geralmente, o cara acha que ele não está prejudicando ninguém, né? Não, Na verdade, aí tinha uma campanha, né? Isso é crime, compartilhamento de arquivos, né? Sem autorização, tal, mas as pessoas não estavam nem aí. E quando ia sair tipo um metálico, Iron Maiden, eu sempre tipo vazava, beleza, manda aí, eu quero ouvir, eu baixava, mas depois eu comprava, uma coisa que a gente sempre comprou. Porém, hoje em dia já não faço mais isso, cara, porque assim, eu acho que esse lance das plataformas deu entre aspas, uma melhoradinha, porque os caras recebem centavos, mas quem, por exemplo, um Metallica deve receber alguma coisa, né? Não, eu ia até perguntar se você acha que as plataformas de streaming, se elas ajudaram a salvar o mercado de alguma forma. Para as gravadoras foi excelente. Hoje as gravadoras ganham mais dinheiro do que ganhavam na época, gastando muito menos. Para os artistas grandes ficou também muito bom, porque o cara que tem milhões de streams, de um catálogo inteiro, ganha bastante dinheiro com todas essas plataformas somadas, né? YouTube, Spotify, Deezer, Apple, todas as outras. Mas ficou, acho que, mais difícil para o cara que não tem. Porque, realmente, quem tem pouco, ou artista médio, artista pequeno, ou principalmente o artista que está começando, ficou mais difícil. Porque são 120 mil músicas por dia, que são lançadas. A gente estava vendo esse dado aí hoje, estava vendo alguma coisa, estava lendo, falei, exatamente isso, estão lançando coisas ali o tempo todo. Tem muita coisa que não vai ter nenhum ouvinte, né? Que nem é música profissional, mas assim, isso também prejudica aqueles que ficam lá, gravam disco, produzem, é caro, até tem gente que ainda, né? A produção ela pode custar 0, mas ela pode custar... Porque hoje em dia tem gente gravando discos em casa também, né? Tem muito software, mas também o cara bota ali e já não recebe porque ele tem público pequeno. Então... assim, o que não mudou é que você precisa... você não pode ficar 100% dependente daquela coisa do digital. É como se você tivesse uma banda que ninguém nunca ouviu falar nos anos 80 e você manda fazer 500 mil LPs na fábrica. Não vai vender nenhum, porque ninguém conhece. Então, assim, o trabalho de divulgação, da banda tocar, fazer show em tudo que é lugar, enquanto você ainda pode, isso não muda. E fala uma coisa, da For Music hoje, que é o seu trabalho hoje, como você faz? Por exemplo, as gravadoras de fora contactam vocês para fazer esse trabalho aqui no Brasil, como se fosse uma gravadora daqui do Brasil? Isso, na For Music, quando eu saí da Universal em 2016, já existia o Wikimetal, né? Eu e meu sócio Daniel Distler, a gente tem o Wikimetal desde 2011, e o Wikimetal começou como um podcast, mas com uma visão e uma ideia de fazer uma empresa 360 graus para o rock e para o metal. Então, a gente começou com um podcast, depois a gente criou o site, o portal. A gente estava no comecinho das redes sociais, então a gente foi logo para as redes sociais e fez um trabalho também lá. E aí foram aparecendo oportunidades, como o Viper precisa relançar o catálogo. Daí a gente foi atrás do catálogo do Viper. A gente teve a ideia, isso foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida, assim, de juntar o Viper, né, com o André. E a gente, todo mundo junto lá conseguiu realizar, e foi um sonho, assim, que a gente... Eu turnê, cara. Tive vários shows.
Foi realmente uma coisa muito legal que a gente fez. E então, assim, a gente conseguiu realmente fazer uma empresa com o Wikimetal que fosse um pouco 360 graus. A gente fez todo o merchandising da turnê do Viper, a gente começou a lançar outras bandas ali no digital, lançamos bandas bem legais, inclusive Claustrofobia, o catálogo deles todo, o primeiro, acho que do Project, a gente lançou, o King of Bones, bandas bem legais, mas a gente, ao mesmo tempo, batia num teto ali que sabia que o mercado do metal é uma coisa nichada, apesar de ter um público muito fiel e ser um estilo bem popular, tem uma hora que ele chega no limite ali e não tem como crescer muito mais do que aquilo, né? Enfim, a gente acha que cresceu bastante desde o começo até 2015, 2016, e foi o momento que eu estava saindo da Universal. Aí eu sentei com o Daniel e eu falei, eu acho que se a gente começar a mudar um pouco, né, abrir um guarda-chuva de serviços dentro da empresa e manter o Wikimetal como uma das nossas atividades, eu acho que poderia dar certo, né? E oferecer serviços de promoção e marketing, que é o que eu fazia nas gravadoras para artistas independentes e selos lá fora e tudo. E acabou que realmente existiu uma demanda, né, desse tipo de serviço que normalmente a gravadora fazia, que era a imprensa, rádio, campanhas na rua e outdoor e tudo. E então eu acho que o negócio foi crescendo e a gente foi atrás de cliente. Eu fui para fora também algumas vezes para conhecer as pessoas e apresentar a For Music para as pessoas lá fora, para as gravadoras. A gente teve uma outra parceira aqui de Miami, que era uma grande amiga minha da época da EMI, que tinha também uma empresa mais ou menos como a For Music para a América Latina, divulgando os artistas de língua inglesa, né, para a América Latina. Então, ela também trouxe alguns clientes, e eu tinha uns contatos também da época de gravadora, então fomos trazendo clientes e parceiros e mantivemos o Wikimetal como uma das coisas que a gente faz dentro da For Music, né? E o negócio foi crescendo e assim, é aquela coisa de ter empresa, né, meu? Você não pode parar um dia. Um dia que você fica parado, você deixa de fazer alguma coisa. Tem que ficar indo atrás de projetos e parcerias e empresas que queiram trabalhar com a gente, mas tá indo bem, assim. Não, e na For Music, assim, uma coisa que eu percebo é que é um pouco mais pro lado indie, né? As bandas que procuram vocês, né? A gente sempre teve esse perfil mais do rock, do indie, do pop, às vezes do metal, do eletrônico, porque assim, o indie é o que era o rock. Hoje em dia os caras chamam de indie. Mas tem um monte de banda indie que, se fosse nos anos 90, você ia chamar de rock. Então, é um nome que se deu porque rock virou uma coisa de velho, né, meu? O rock tá velho, né? É porque, quer dizer, apesar de muita gente jovem, e isso é muito legal, né, de você ver molecada que pira em rock, assim, e é bem novo, porque, meu, eu costumo dizer, assim, se você não tem nenhuma sensação no mundo como um grande show de rock, assim. Você pode gostar de qualquer estilo, mas assim, a hora que você vê aquela banda, os caras correndo do lado pro outro, visual, as luzes, o público cantando junto, meu, ou você vai ouve uma War Pigs ao vivo ali com a galera, meu, não tem nada no mundo que seja igual aquilo, qualquer estilo. Você pode gostar de MPB, de indie, de pop, mas assim, por isso que eu digo, o indie muitas vezes representa o que representava o rock na nossa época de anos 80, anos 90, né? Mas assim, tem banda que a galera rotula de indie, mas, por exemplo, eu não acho. Você estava com a Amy and the Sniffers aí há pouco tempo, eu fui no show, tem gente que fala que, cara, o melhor show que eu vi em 2025 até agora. Eu concordo com você, esse show realmente foi um show que... Eu já tinha visto a banda lá fora uma vez, em 2018, e eu sempre achei essa banda demais. A Amy Taylor, ela é um carisma fantástico, assim, uma artista que eles já estão grandinhos, né? Eles vão ficar muito maiores, eu acho. Mas assim, você falou, é uma banda de punk rock, meu. É punk demais, cara. Que chama de indie porque não sei. Não, e a atitude da banda, cara, uma das coisas mais punk que eu vi nos últimos tempos. Eles são punk rock total. O Idols é uma banda também, assim, se você vai no show do Idols, você sente uma energia
talvez neopunk. É que, assim, as pessoas têm mania de querer rotular tudo, né? Então. Tem coisa que você ouve e você fala, puta, isso é heavy metal, isso é thrash metal. Mas tem coisa que você ouve que É rock, que mano. É transita ali em rock. várias coisas. Aí você é o rock. Ou é punk, enfim. E numa questão assim da musicalidade atual, esses perfis, né, que estão cada vez mais nichados, né? Você acha que eu vejo muito o pessoal do marketing conversar justamente sobre isso, né? Que vale a pena você dominar nichos e isso ajuda a crescer. E eu vejo muitas vezes o pessoal querendo generalizar, falando, não, se prender muito a um nicho só, você se limita. A sua visão para isso, trabalhando na música? Eu acho que tem vários perfis ali de artista e de público, né? Eu sempre acredito naquela relação a longo prazo, né? De conquistar um fã que o cara vai ficar... Por isso que eu fico muito feliz de poder trabalhar com artistas que eu admiro, de vários estilos, porque eu acho que o artista, quando você vê que o cara realmente tem todos aqueles quesitos, né? Qualidade, as músicas são boas, o show é legal, o visual é legal, ele fala com o público. Esse artista ele tem chance de virar um nome que vai durar aí, né? Tem uma carreira longa. Então, eu acho que é importante ter esse público fiel a esse artista que tem esse potencial de conquistar esse público. E se ele já foi admirado ali por tanta gente, por esse nicho, a chance de muitas outras pessoas gostarem é muito maior, né? Então, assim, eu não imagino que alguém que curte punk rock vai no show da Amy and the Sniffers e vai falar, puta, não gostei, ou achei horrível. No mínimo, o cara vai falar, puta, assim, alguma coisa ele vai sentir ali, sei lá, o cara que mais velho, que ele nunca ouviu falar, mas que curte The Clash, curte, sei lá, bandas como mais antigas, Ramones e Sex Pistols, ou... É uma mistura de Blonde com Plasmatics, assim. Exatamente isso. Então, assim, não é nada de novo que os caras estão fazendo. O som não é uma coisa moderna, não tem coisa... São quatro moleques lá tocando. Mas é visceral o negócio. Estavam numa garagem tocando e é uma banda de verdade. Você sente porque aquilo é... Eu lembro que uma vez eu estava numa entrevista com o cara do Midnight Oil e ele falou uma coisa interessante, o baterista, Rob Hurst, puta baterista, inclusive. Ele falou, só tem 2 tipos de artista no mercado. Tem um artista que começou ali, os caras que se juntaram numa garagem, começaram a tocar, fizeram show no colégio, fizeram show no coisa, foram crescendo, foram conquistando público e fãs, etc. E tem um artista que é fabricado. Vamos pegar esse aqui, que é bonitinho, vamos dar essas músicas aqui para ele gravar, vamos chamar o produtor X para fazer o negócio. E assim, isso também é um produto que pode dar muito certo, né? Sei lá, uma boy band, muitas vezes acontece isso. Não é o caso do Angra, tá? O Angra não é uma boy band. Eu estava também lá. Então, assim, esse virou uma polêmica, né? Polêmica. Lógico que não era uma boy band. Eram 2 caras amigos de faculdade, que um tinha saído de uma banda, o outro... Tava com umas músicas, fizeram... esse é o jeito da banda autêntica, né? Então, voltando à pergunta, eu acho que... Eu acredito na qualidade, meu. Sabe por que eu fiz a pergunta? Desculpa até cortar, mas só para emendar. Porque uma coisa que eu vejo muito interessante, antes da gente chamar alguém aqui para o podcast, a gente analisa, né, o trabalho da pessoa, a gente pesquisa. Eu fui lá olhar o catálogo da Wikimetal, em especial por causa da minha identificação maior com metal, né? E o que acontece? A gente vê muito hoje em dia situações onde o artista ele é grande virtualmente, ou seja, você vai lá ver o clipe do cara, 50 mil visualizações, 10 mil inscritos no YouTube, você vai no Spotify dele, 3 mil ouvintes mensais, aí você vai no show do cara, 12 pessoas. Né? E é legal porque entre as bandas que estão com a Wikimetal, eu não verifiquei isso. São bandas que os números se traduzem no show. Eu acho que o grande desafio hoje é você converter o cara que te ouve, te segue nas redes, que te ouve nas plataformas, para o cara que vai pegar um ônibus, vai comprar o ingresso do seu show, vai chegar lá antes de começar, vai conhecer todas as músicas. Para você tirar o cara de casa hoje é mais difícil, né? Hoje em casa você tem, como a gente estava falando, tem qualquer filme, qualquer... Então, assim,
Esse é o grande desafio. Agora, você também está concorrendo com muito mais opções de entretenimento também ao vivo, né? Na nossa época, cara, a gente, com todo respeito, eu ia no Blackjack, por exemplo, todo fim de semana, praticamente. Uhum. Hoje em dia, a gente achava o Blackjack horroroso, né? Porque era muito mais simples. Hoje você tem... você vai no Manifesto hoje, no Novo, não sei se vocês já foram Não no fui ainda. Ainda não fui. Manifesto Novo. É uma coisa... Parece que você tá na Disney, né, meu? É a diferença da Disney pro cirquinho lá do bairro, do estacionamento do bairro, que tem outra experiência, né? Com relação a ele mesmo, né, então, porque o Manifesto antigamente, apesar de ser legal, era meio carrancudinho, no cantinho, você via show o muito Manifesto apertado. Antigo eu achava uma casa muito legal, só que ele foi uma casa que foi se adaptando ao espaço físico Sim. que podia acontecer ali, né? Sim. Só que essa casa não, esse já é um clube de rock que pode gringo assim, Fazer né? shows maiores, né, também agora. Tá bem legal. Eu sempre gostei do Manifesto, mas digo isso não só pelo Manifesto, mas se tem um Metal Bar. Naquela época a gente pegava o metrô para ir no Jabaquara, era a última linha era a última estação dessa linha. Uhum. Pegava o metrô para ir até o Jabaquara, ficava na porta do Rainbow, às vezes ficava na porta, não entrava porque não tinha grana, ou entrava, via o show de 2, 3 bandas de metal, voltava depois da meia-noite, não tinha metrô, pegava um ônibus que ia até o Paraíso, saía do Paraíso, descia a pé até em casa, que é uma caminhada de, sei lá, 1h, 1h15, 1h20. Enfim, era para ir até para ver um show da banda. Hoje em dia você liga o celular, meu. Você vê o show da banda que você quiser. Você vê o show do Guns N' Roses no Ritz, aquela coisa que você ia na casa do outro cara porque o cara tinha uma fita do... Então, mas tem muito mais opção. Mas realmente a dificuldade é... E assim, o lance das bandas covers também, né? Foi uma coisa que... Uma competição meio desleal, né? Sim, sim. Com uma banda autoral. Eu não sei, eu acho que... Eu acho que tem que valorizar mesmo as bandas nacionais e autorais e tudo, mas tem que ter também esse lance da qualidade para você atrair o cara que queira ver um show legal, né? Com certeza. E assim, falando do Wiki Metal ainda, vocês estão lançando muita coisa do catálogo da Warner, né, cara? Muita coisa que praticamente desapareceu, que são aquelas coisas do começo dos anos 90, ali em CD, no caso, né? Discos dos anos 80, mas saiu nos anos 90 e depois desapareceu. Como é que foi isso? Cara, a gente já tinha feito bastante distribuição física de CDs, né, com todos os do Viper, com os que a gente lançou pela Wikimetal, e às vezes a gente licenciou algumas coisas de lá de fora. E a gente tem um amigo que é o Marcos Cardoso, que ele fazia esse trabalho de licenciamento de selos, principalmente de bandas de metal, e vendia isso, né, para os lojistas. E aí ele se aproximou da gente, é um amigo que... eu não via ele há muitos anos, mas ele foi nosso amigo em 86, 87 ali, muito próximo. Inclusive ele foi hold do Viper, Sim, né, sim. no começo do Viper e tal. Mas era um cara que era amigo, só tinha se distanciado porque a gente não se cruzava mesmo. E aí ele veio com, vamos lançar mais coisas, tem essas coisas aqui, vamos atrás de mais selos. E aí também, quando eu fui viajar, fiz reunião com alguns selos e tudo. E coincidiu com no caso da Warner, a gente tentou com todas as gravadoras, e a Warner meio que, interessante, como é que... Fala um pouco mais. A ideia era buscar itens do catálogo das gravadoras que estavam realmente Sim. abandonados, Todos né? esses eram coisas fora de catálogo Bandas já. as pessoas nem conhecem, né, as gravadoras. O cara, ele não conhece uma banda de metal dos anos 80, sei lá, o Loudness, né? E aí você fala assim, o Marquinhos, esse cara, faz essa pesquisa entre os lojistas. Aí ele tem uma ideia mais ou menos de quanto venderia aquele produto. A gente fala, a gente vai vender 500 peças ou 1.000 peças desse aqui. Isso aqui vende 500. Então vamos oferecer isso como um negócio novo para a Warner. E aí demorou mais de um ano. Eles, legal, mas precisa da aprovação dos gringos. Legal, mas precisa da aprovação do manager da banda. Então, é toda uma burocracia, até que o pessoal da Warner falou assim, vocês podem fazer esse trabalho, mas vocês vão ter que fazer a distribuição junto com uma empresa chamada O Porto do Artista. O Canto do Artista. O Porto, né, da música.
pessoal que faz a venda, a distribuição e tem esses contatos da Warner. Então, com a Warner, essa relação já com a Warner. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, se deu muito bem com eles. São nossos super parceiros nessa iniciativa. E a gente faz esse trabalho de curadoria dos produtos e de divulgação, né? Através do Wikimetal a gente divulga e vende também na loja do Wikimetal. Todos estão disponíveis lá. Muitos estão fora de catálogo, porque também todos são edições limitadas, né? A gente sabe isso, que não adianta também você fazer... Se você manda fazer 5.000 e vende 500, é um desastre, né? Sim, sim. Se você faz 500 e vende 500, é legal. É legal isso aí, até porque as pessoas já procuram, né? Já sabem que tem aquele ali que é limitado. Então é isso. É para colecionador, é para quem Isso. curte CD, é para quem ainda gosta de ter o produto físico das bandas. E a gente tenta caprichar bastante lançar bem essas edições deluxe, né? A gente tenta, porque sabe que isso que é com os livrinhos, com os slipcase, às vezes o pessoal gosta bastante disso. Então tá indo super bem, assim. E em breve teremos mais lançamentos. Eu vi que teve... Fez com a BMG também, né? Alguns, né? Fizemos esse... do Ramones, cara. Tá saindo coisa do Ramones. Fizemos... Não, esse é o Warner. Mas da BMG a gente vai fazer o Boston Picasso. Fez os Smith & Kotzen. Vocês vão fazer essa nova edição do Boston Picasso? Vamos. Ah, que legal. E fizemos também Motorhead, esse Lost Tapes aí, esse Manticore Tapes que acharam, né? Que é muito legal. São as primeiras gravações do trio, né? Do Fast Eddie Clarke, do Animal Taylor e do Lemmy. Eles acharam nos arquivos lá os tapes e era um material que estava inédito, né? Sim. Então é coisa pra gente, né, meu? É pra os malucos que nem a gente. Ó, tem uma coisa, até a nível de curiosidade, tem uma coisa que tava praticamente desapareceu, foi aquele Taking Over do Overkill, o segundo disco do Overkill. Esse disco, durante um tempo, o que eles estavam fazendo? Sei lá, uns 5, 6 anos atrás, tinha um esquema que era on demand, eles faziam isso, mas era CDR, eles avisavam, ó, a gente vai fazer, tem capinha, tem encarte. A banda mesmo? Mas é CDR. Caramba, nem lá fora você acha. CDR, nem lá fora acha. Aí, de repente, vocês fizeram ele aqui, né? Esse é o disco que acho que nunca tinha saído lançado no Brasil. Nunca. Alguns desses aí nunca foram lançados. Era só vinil nos anos 80. A gente lançou quase todos do Testament, né? Ou pelo menos os primeiros do Testament. Metal Church. O Badlands também, que é uma coisa difícil. Badlands, que não tem nem no streaming, eu acho, o Badlands. Exato. E são 2 discos que são demais, né? O Badlands, eu lembro que, era uma super banda, né, na época. Jake Lee. Por outro lado, também vocês pegaram alguns lançamentos, que foi o Bruce Dickinson, quando ele lançou esse último disco. Então, os Smith & Kotzen, os 2 discos são muito legais, os discos. Sim. Então a gente tem esse privilégio, essa honra de trabalhar no mercado da música. Se você vê o mercado como um todo, né, de todos os estilos que existem no mercado da música, eu me sinto um cara muito privilegiado, meu. Com certeza. E voltando para essa coisa das gravadoras aí, no caso mesmo da Far Music, ou até do que você já tem de experiências passadas aí, as pessoas gostam de ouvir essas histórias. Conta umas histórias aí de pessoas aí que você trabalhou aí que você fala, puta merda, vamos falar de coisa boa, não vamos falar de coisa ruim, né? Porque é chato também, você não vai citar nomes, mas coisas legais aí, o que você já viveu já, assim? Essa eu também tive sorte, na verdade... Eu sempre lembro, né, do Iron, né, da relação com o Iron Maiden, assim. Eu conheci... a gente se conheceu mais ou menos na situação ali, né? Eu conheci o Steve Harris por sua culpa, vamos dizer assim. Foi no show do Morumbi, né? 2012. 2011. Foi o do Allianz, então. Não, foi no Morumbi, Foi 2011 no Morumbi. Foi 2011. Do Final Frontier. Aí eu tava pela Rock Brigade, levou a gente lá, eu, Toninho Pirani, fomos lá, tudo, conheci o Steve Harris, o Ross Malwood, enfim. Foi legal aquele Muito legal. O Iron, assim, eu, como trabalhava em gravadora sempre, quando eu comecei na EMI, eu fui trabalhar no marketing internacional, né? Foi uma mudança. Eu era da área de TV, de promoção de TV, um pouco de rádio, tinha feito também, mas mais TV, e fui para o internacional. Então, eu trabalhava fazia o marketing de lançamento, sei lá, Coldplay, Katy Perry, e às vezes o artista não vinha para o Brasil, né? Mas assim, o Iron ia lançar um disco novo, que era o Final Frontier. E aí eu era o cara que ia fazer o marketing do Final Frontier. Então eu falei, é que nem você dá uma banana pro macaco, né, meu? Uhum. Aí eu caprichei, né? Fiz o melhor que eu pude, lógico, assim, e coincidiu com uma fase muito legal da banda, que eles estavam voltando assim a fazer show em estádio, e Summer Back in Time, foram 2 vezes, né, que eles vieram nessa. Summer Back in Time foi em 2008 no Parque Antártica. Foi essa.
E depois 2009 em Interlagos. Foi 2008, Somewhere Back in Time, e eles, pela primeira vez, com o Flight 666, né? Exato. E eu lembro que eu tava eles falaram, a gente pode fazer uma ação dentro do avião. Então, essa época... foram várias coisas legais que rolaram nessa vez. Eles vieram, a gente falou, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um Fantástico na Colômbia, e daí a gente faz a revista Rolling Stone indo para Argentina, Curitiba, Porto Alegre e Buenos Aires. Foi o Renato Villegas que fez, Foi né? Renato. Aí eu trouxe essa ideia, porque eles queriam veículos grandes, assim, né? Então, vou fazer uma coisa para a Globo e depois a gente faz uma coisa para uma revista. Na época, a Rolling Stone estava bombando, né? A revista, não é mesmo? E aí eles toparam, e só que no time da EMI tem um outro cara que é do marketing, tinha outro cara que era do marketing estratégico, que é o Luiz Garcia, que é meu amigo do Rio, que é brother, assim. Ele é super fã de Iron, de Black Sabbath, de metal. E aí eu falei, não vou comer essa pizza aqui sozinho, né? Aí a gente sentou, eu falei, vamos dividir, eu vou para Colômbia e eu faço Fantástico e você cuida do Renato, a Rolling Stone. Puta, legal. Aí, porra, eu fui para Colômbia, vi o show deles lá, a primeira vez que o Iron tocou na Colômbia, foi muito legal o show. E a volta era acompanhando o repórter do Fantástico no avião. Você voou com os caras, então? Então eu voei no Flight 666 de Bogotá para o Rio, e depois os caras estavam vindo para São Paulo, ofereceram assim, quer ir? Não, né? No avião, dá para ter um lugar. Eu estava sozinho, tá bom. Aí voei também para São Paulo. E o Luiz foi fazer o Sul com o Renato. Então, lá que era o repórter da Rolling Stone, né? Então, essa foi uma das coisas mais legais. Mas na mesma viagem, o empresário da banda, o Rod, o Steve Harris queria fazer um jogo de futebol, como ele sempre faz, né? Muitas vezes ele faz. E era um jogo de futebol oficial mesmo. Então, porque como eles tinham avião, eles tinham facilidade em trazer pessoas lá de fora. Ele estava trazendo o time dele. Então, vinha o time dele aqui, ele queria fazer um jogo do time dele. Aí, na época, a gente fechou uma parceria com o MySpace. O MySpace estava bombando, né? Assim, estava vindo para o Brasil, que, inclusive, o cara do MySpace é o Luiz Pimentel, esse cara que eu te comentei. E aí a gente fechou EMI e MySpace. Eles iam achar alguém para patrocinar, para pagar, porque tinha que alugar um campo de futebol, tinha que, né? E a ideia era fazer um time de celebridades, e ex-jogadores e pessoas do rock, fãs de rock, para jogar contra o time do Steve Harris. Aí a gente alugou um espaço que é um lugar que, inclusive, ele já tinha jogado antes. É um campo de futebol profissional. Profissional não. É profissional, as medidas, né? Oficiais. Campo oficial. E que ele era uma exigência do Steve Harris. Ele falou, quero jogar 11 contra 11, com juiz, com bandeirinha, com profissional, com uniforme. E a gente fez disso uma ação para divulgar, né? O que chamam hoje de influencers, né? Então, mas era uma galera que a gente sabia que era fã. Então a gente chamou o Benjamin Bach, chamamos o Andrés, chamamos o Roger do Traje, chamamos os jogadores que a gente sabia que gostavam de futebol, Solitinho, né? A galera que a gente sabe que gosta de metal, né? Quem mais? E fizemos esse time. E aí os caras ganharam de 7-0, eu acho. E aí fizemos um churrasco depois. Foi um maior clima legal. Caramba. Não sei se você não foi nesse. Não, nesse não. Infelizmente não. Daí a gente aproveitou a ação para chamar convidados para assistirem, né? Imprensa, né? Então a gente, primeiro que foi muito legal todo o clima. E o Steve Harris, os caras, quando você está há muitos anos, eu entendo o lado deles como artista, né? Os caras estão muitos anos nessa vida de avião, de show, de tour. Eles não, quando eles têm esse momento de descontração, eles querem uma coisa, não querem ficar dando entrevista, não querem ficar com a mídia. Deu para sentir isso, né? Que eles são muito reservados, né? Os caras do Iron são muito, sim. Mas o Steve não, cara. O Steve não. Mas quando ele quer. Ele quer. Tem que ser uma coisa assim, você quer, quando você tá afim, você vai. Tanto é que ele atende os fãs, né? Porta de hotel, o cara é super simpático. Mas assim, quando não dá para invadir muito quando os caras estão no clima.
deles, né? Então, assim, esse futebol foi muito legal e depois rolou um churrasco, ele ficou lá e as pessoas ficaram, felizes da vida de estarem lá. Realmente rolou uma confraternização bacana. No mesmo dia, o cara da Placar estava lá e ele convidou, amanhã tem o São Paulo e Corinthians, no Morumbi. Era no mesmo dia do show do Parque Antártica. Aí a gente armou de levar o Steve Harris, ele ficou para assistir o primeiro tempo. Então fui com o Steve Harris também ver o primeiro tempo no dia seguinte, antes do show. E foi muito legal. Não sei se já andou em carro com batedor, né? Não, nossa. Puta, mas você vai na van com os batedores, os caras param o trânsito e você vai andando, né? É muito bom. Eu falei, vou querer estar sempre com o Steve Harris aí no trânsito de São Paulo, né? É o sonho de todo paulista. É o sonho mesmo. Você chegar no Morumbi, do Morumbi, no Parque Antártica, em 20 minutos, era um sonho mesmo. E aí, a gente criou uma relação muito legal, porque eu acho que todo artista gringo, quando vem para o Brasil ou para qualquer outro lugar, ele quer ter confiança na pessoa que está lá representando ele e correndo atrás das coisas para ele, né? Então, rolou uma relação muito legal com todos da equipe do Iron. Tanto é que depois eles voltaram e a gente fez uma outra ação com a Globo para Manaus. E aí eu fui com o Jornal Hoje, com a jornalista da Globo para Manaus. Mas, assim, toda a experiência com o Iron é uma coisa muito legal para mim, porque ficamos amigos. Assim, eu tenho um amigo que é o cara que cuida do fã-clube lá, que é o Alexander Milaz, ele era editor da Metal Hammer. Ficamos muito amigos também, um cara muito gente boa. E então, assim, é uma das bandas que até hoje o Iron vem para o Brasil, eles mandam 2 ingressos com uma credencial para ir lá dar um oi para os caras da banda. E teve uma vez que foi fora, porque quando eles vieram no ano seguinte, não sei se foi do Interlagos ou se foi já mais para frente. Eles falaram, estou chegando, o Rod chegou, vem pro hotel, vamos jantar, tal. Aí eu fui, vamos tomar uma cerveja. Aí fui pro hotel dos caras, aí estou lá com o Rod, aí senta na mesa o Bruce. Aí senta na mesa o Dave. A hora que sentou o Nico, aí eu fui no banheiro, eu falei, eu preciso ir no banheiro. Eu liguei para um amigo meu, que é o Magrinho, o Rogério, que é fanático metal, né? Amigo de infância, assim. Eu tenho que contar para alguém isso, porque na hora que você está ali, você tem que agir como se aquilo fosse normal, né, meu? E para mim, eu ouvi Iron Maiden desde 83, 82, então, assim, era realmente... Você tem que agir normalmente, porque senão o cara vai falar, puta, tchau, né? Tanto é que quando eu fui viajar no avião, cara, você não tem como tirar uma câmera e filmar as pessoas. Está todo mundo, o cara dormindo, o outro, né, comendo, o outro pondo a mala no coisa. Imagina o cara olha para trás, tem um cara lá. Celular, não era nem o celular na época, era a câmera, né? Vou filmar o cara. Ele vai falar, tá louco, meu? Tira aquele cara daqui, né? Então, assim, é meio uma obrigação você agir naturalmente. Que bom que tá. Mas, assim, eu cheguei, eu tive a oportunidade de chegar e achei até legal falar para o Steve Harris, né? Eu sou muito fã, desde muito jovem, e gosto muito da banda, acho legal que você saiba, tal, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, legal. Ele é bem assim. Preparando, né? Pô, qual vai ser o melhor momento? Porque eu acho que, né? Ele é bem assim. Porque eu acho legal. Imagina, você tá num outro país, longe de casa, tudo, e saber que o cara que trabalha na gravadora, que promove o seu disco, é um fã da banda ou é um trooper ali, né? Então, eu fiquei lá, puta, eu vou falar com ele. Aí fui falar com ele. Não, porque eu desde não sei quando, blá, 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 eu toco baixo por causa de você, blá, blá. Aí ele olhou, legal, valeu. É que ele deve escutar tanto isso. Então, eu pensei, puta, que idiota, né? Não, mas eu acho que era o jeito dele, né? Mas eu acho que também... Não quer dizer que não valoriza, né? Ele só... Claro. Tá acostumado, né? Eu ouvi isso. Eu encontrei, ele é bem reservado, até não perto de fã, mas ele é bem sossegadão na dele. Porque também não tem muito o que o cara vai dizer. Ele não vai dizer, meu Deus, cara. Ele fala, mesmo, mas então, né? você tinha o seu baixo, era um Jennifer Magnus, pô, e depois você comprou um Golden, legal, pô. Aí você só não pode ter um Alzheimer no futuro, pra não esquecer essas coisas. Não, mas assim, se você começa a falar de futebol, o cara já vira para vai para outro caminho. Não é?
Temos uma voz da consciência aqui que quer fazer uma pergunta. Você contou várias coisas hoje aqui, desde banda nova, que você já trabalhou, agora você estava contando uma passagem com Iron Maiden. Daqui para o futuro da música, você acha rock é uma coisa de velho, como você disse? Tem espaço para banda nova, para viver alguns momentos tipo esse? Você acha que vai ter um outro Iron Maiden, um outro Black Sabbath? É difícil falar de outro, né, repetir o sucesso ou o tamanho de um artista, né? A gente está vendo, hoje está gravando o programa no dia 5 de julho, está acontecendo o último show da história do Ozzy, do Black Sabbath, né? Então, assim, realmente são artistas que fizeram muita história, porque eles praticamente criaram estilos musicais, né? A gente fala de nomes assim. É a mesma coisa quando morreu o Chuck Berry, né? O cara inventou o rock, né? O Black Sabbath, quando terminar, os caras inventaram o heavy metal, né? Então, é difícil comparar. Mas eu acho que enquanto tiver, como a gente falou, aquela sensação de arrepio do cara no show, que tá todo mundo cantando junto, naquele senso de comunidade ali, com a música que realmente seja legal, emocione, e tem uma coisa diferente, e não vai acabar nunca, assim. E nem o moleque que toca guitarra, meu. A hora que você está começando a tocar, que você começa a aprender, e você vê que está saindo som, e você junta com... Vai ter menos. Com certeza vai ter menos. Eu não sei se as bandas vão ser tão grandes assim, a ponto de lotar estádios. Talvez sejam mais bandas de arena, que venda 15 mil, 20 mil, mas também é um formato, né? Tinha uma época que não tinha show estádio, né? Antes dos Rolling Stones e Beatles, não tinha show estádio, eram grandes teatros e tudo, né? Então é um pouco uma mudança de formato, mas, hoje quando você vê um show do Ghost, por exemplo, o Ghost não é a minha banda favorita, mas Eu gosto você bastante. vai no show, eu sei que você gosta, mas você vai no show, você entende por que as pessoas ficam loucas. O show dos caras é muito legal. O visual, a iluminação, a ideia do cara, todo o conceito do Tobias Ford. Ou tem uma banda que eu acho que pode ser grande no metal, que também tem um show bem legal, é o Avatar. É uma banda que está vindo e... Eles sabe, abriram para o Maiden, né? Vocês trabalharam com abriram eles para o também. Iron e acho que lá fora eles estão abrindo para o Metallica, né? Então, assim, a Amy and the Sniffers, mais pro punk, sempre vai ter. E a hora que você vai no show e vê aquela energia, não tem jeito. Pode ter 12, 13 anos, o moleque fica, você olha pro lado, você vê os moleques, às vezes, que vão com os pais, né? Eles estão... E você vê, somos os mais entusiasmados. Eu tenho minha filha também, e ela tem 18 anos, ela adora rock, já foi no Iron, e já foi, ela gosta desse indie novo também bastante. Mas a sensação de um show ao vivo, né? Vocês que já foram em muitos shows também, isso não vai ter IA, não vai Com ter certeza. digital, que vai reproduzir os caras ali tocando no palco. E só para emendar, já que você falou de eu acho que essa é uma pergunta recorrente, principalmente para quem está começando a tocar hoje. A gente vinha comentando no caminho sobre a questão do Black Sabbath, eles são inventores do heavy metal e tudo mais. Tem espaço... Hoje a gente tem um mundo muito pronto. Você tem resposta para tudo no Google, agora a resposta mais pronta ainda, que conversa com você no ChatGPT. A gente vai ter... Vocês acreditam que vai ter espaço para uma música genuína? Eu acho que a gente não pode ser muito pessimista. A gente tem que ser realista pensando em todas as facilidades que a gente já tem, né, comparado com como a gente vivia antes, e, né, as coisas que já, como você falou, de Google, de ChatGPT. Imagina, a gente não cresceu sem nada disso, não tinha nem celular, né, não tinha nem internet. E as coisas foram evoluindo desse jeito e as coisas vão se adaptando, né? Eu acho que talvez já é bem mais difícil para o artista novo, que vai lançar o primeiro disco ou a primeira música no Spotify, tem 0 ouvintes mensais. Ou o cara vai abrir a conta no Instagram, 0 seguidores. O cara, esse artista vai sofrer um pouco mais. Está sofrendo já um pouco mais para você conseguir sair daquele patamar assim, realmente do zero. Mas eu acho que a gente vai ter que cada vez mais se reinventar e pensar em formas e tentar atingir o humano, né? A parte real, né? Tem que continuar
O cara que está no colégio, ele tem que se comunicar com as pessoas e mostrar pro amigo e chamar o cara, porque senão a gente vai também, se a gente for muito pessimista e achar que não olhar tudo pelo lado, né, pelo lado do que pode dar errado, tem muita coisa também que pode dar certo, né? Usar essas plataformas, por exemplo, a gente não tinha as redes sociais, né? E as redes sociais viraram um canal de comunicação direta do artista com o público, né? Então, tem muita coisa legal também que rola nesse mundo mais digitalizado ou globalizado, né? Eu queria fazer uma última pergunta, assim, nesse lance, né? Recentemente está viralizando aí algumas bandas e artistas não reais, né? Feitos por inteligência artificial e tudo mais. E o que a gente está vendo muito nas redes sociais, principalmente alguns influencers comentando, é que isso é o sonho das gravadoras, porque elas não vão ter que lidar com ego de artista, não vão ter que lidar com questões contratuais, de personalidade e tudo mais. E você tá nos dois lados, porque você tem tanto o lado artístico, né, como músico, e o lado como gravadora, como publish house e tudo mais. A sua opinião é realmente isso? As gravadoras têm realmente essa visão de preferir que o mercado vá para esse caminho da inteligência artificial, ou ainda é preferível a música real, vamos dizer assim? Eu acho que dentro de qualquer mercado, qualquer empresa, tem a pessoa que está lá pelos motivos, né, de querer representar aquele mercado ou fazer aquele mercado crescer de alguma forma. E tem os oportunistas, né, que só pensam a curto prazo. Se o cara, até um fazendeiro pode ter essa visão, né? O cara que pensa na cultura, né, daquilo que ele produz, e tem o cara que quer vender o máximo possível, bota agrotóxico, o negócio cresce mais rápido, vende mais. Então, assim, tem o oportunista que vai se dar bem, existe, sem dúvida que existe o empreendedor, o empresário ou o executivo que tem essa visão de ganhar dinheiro rápido e dane-se o futuro. E tem o cara que vai valorizar cada vez mais a parte orgânica, a verdadeira, o talento, o artístico, etc. Então, assim, as coisas vão... eu acho que sempre tem espaço para esse cara mal intencionado que só quer ganhar dinheiro. Sempre vai ter e sempre teve, né? Mas eu acho que também a gente não pode ser tão pessimista que isso é o futuro. Eu acho que a gente tem muito mais gente que está preocupada, que está querendo regulamentar todas as formas de produção para que todas as pessoas sejam remuneradas e a tecnologia também vai ajudar a saber de onde veio aquilo, né? O cara que cria uma música, ele tem que ter ali as referências, né? E essas referências vão ter que ser remuneradas de algum jeito. Então, existe também muita gente dedicada a oficializar qualquer evolução tecnológica para que isso também impacte, né, financeiramente para as pessoas que estão envolvidas ali. Mas eu acho que é curioso, né? Você é que nem um robô, né? Você tem um negócio que é feito por um robô, ou você vai ver, sei lá, um filme que hoje a qualidade ainda não é 100%, mas não sei, eu acho que cada vez mais, principalmente para o tipo de música que a gente tem uma referência maior ou uma conexão maior, vocês não vão querer ficar ouvindo música feita por... Né? Jamais. Então, assim, você vai ouvir uma vez para ver curioso. Puta, é legal, mas assim, falta alguma coisa. Não vai ser... Eu até hoje ouço esse disco que você está na camiseta há 40 anos. Né? E assim, não é perfeito. O legal é o que não é perfeito. O legal é a falha. Você ouve o Geezer Butler, o baixo isolado dele, tem umas traves ali, mas aquilo que faz o negócio ficar legal, né, meu? É que nem... Se você for vai querer ver um jogo de futebol do 11 robôs contra 11 robôs, uma coisa de inteligência artificial, você vai ver, para curiosidade, você vai ver 5 minutos ali, depois você nunca mais vai ver. Então, assim, o toque humano não vai ser substituído, na minha opinião, né? Mas eu acho que é perigoso. É perigoso porque, assim, muita gente vai deixar de ouvir a banda de verdade, né? E você vê aquela coisa, se o cara ele está no mercado pelos motivos, né, de ganhar dinheiro rápido, o mais rápido possível, o máximo possível, ele vai se aproveitar dessas situações sempre, né? Mas eu acho que sempre tem o outro lado que é
a galera que investe e se dedica às coisas de verdade, né? Com certeza. Bom, como a gente preza por aquela coisa de não passar muito de 1 hora, né? Para as pessoas não... Teria assunto aqui para muito mais, né? Para uns 3 dias de conversa. Pois é, mano, mas de qualquer forma, queria agradecer demais então o Nando aí por ter participado, foi muito legal. Você Valeu tem você. muita experiência aí. Não, a gente se conhece há tantos anos, né? Inclusive foi no camarim, a gente já se cruzava tudo, Sim, mas sim. você trabalhava na Rock Brigade Sim. e estava no camarim do Isso do Iron Iron Maiden, Maiden. sim, que Aí você tinha arrumou. o Rod's Room, a gente organizava Isso. quem ia entrar no Rod's Room, que é aquela sala do Rod Smallwood para os Exato. convidados do Iron. E o Steve Harris foi lá, atendeu todo mundo, até ele deu umas coisas para ele assinar, 2 coisas para assinar, ele falou assim, tem mais alguma coisa para assinar? Ele falou, não, só trouxe isso. Ele, tá bom. Porra, pensei, caralho, ele ter trazido muito mais coisa. Porque ele ficou um Você tempo fez uma lá. tatu, não fez de uma assinatura dele? Fiz do... Não, assinatura não, fiz do Iron Maiden mesmo, do Ed. Acho que você mostrou para ele alguma coisa Mostrei coisas assim, ele falou, porra, assim. Muito legal. legal pra caramba. Então é isso. Valeu demais. Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Para um encerramento total, quem quiser trabalhar ali com a For Music, né, os Isso. artistas independentes que quiserem trabalhar, Enviar o material pra vocês enviar apreciarem. material, como o pessoal pode te contactar? Eu tô sempre no Instagram, eu tô fácil de me achar no Instagram e no LinkedIn. Nando Machado For Music no Instagram, no LinkedIn, acho que pelo nome você já acha. Mas pode mandar mensagem, eu sempre tento responder todo mundo. Assim, a gente tem limite assim, de coisas que a gente pode trabalhar ou lançar, mas assim, eu sempre ouço, gosto de ouvir as coisas. gosto Quando eu de pego os falar. negócios eu te mostro. Puta, sempre coisas legais também. Aham. Mas é legal, eu gosto de ouvir coisas novas, pode mandar, fica à vontade. Valeu, mano. Obrigado demais aí. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Curtam, compartilhem. E sigam. comentem, né? Comentem aí também o que vocês acharam Se dessas inscrevam no histórias. canal, ajudem o MUBI a crescer para a gente trazer sempre entrevistas, assim, ó. né? Trazer esse nível de informação para vocês. Isso aí. Valeu. galera.